Terceiro princípio. Versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E o princípio é este. Quando você se lembrar que num dado momento da vida você foi tóxico demais com alguém, pesado demais com alguém, tenha coragem de reconhecer isso, de pedir perdão, de construir pontes de reconciliação, onde um dia você cavou abismos de mágoas. Eu só consigo entender o versículo 11 à luz de mais dois textos da Bíblia. O primeiro deles, Atos 13:13. Esse Marcos aqui é o João Marcos, primo de Barnabé, que acompanhou os dois missionários na primeira viagem missionária e os abandonou em Perge da Panfilha. A pergunta é por que o Marcos abandonou os missionários? A Bíblia não responde. Podemos especular. Talvez uma das especulações beire a verdade. A primeira possibilidade é que ele era muito jovem. Pensou que missões fosse turismo. Quando percebeu que não era, talvez se decepcionou e voltou. Segunda possibilidade é que quando eles saíram de Antioquia, o líder da caravana não era Paulo, era Barnabé. O Espírito Santo não mandou escolher ou separar Saulo e Barnabé. Mandou separar Barnabé e Saulo. O líder era o Barnabé. Porém, em Pafos, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo e passa a usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele passa a ser o líder. Então, Marcos pode ter pensado assim: sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir, na liderança do outro, eu não vou. Terceira possibilidade. Gálatas 4 diz que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, entenda-se Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? Não consta o texto bíblico que Paulo tenha saído de Antioquia da Síria doente, mas consta que ele chega no primeiro destino da primeira viagem missionária, na Galácia do Sul, doente. Que doença era essa? Talvez a mesma descrita lá em 2 Coríntios 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear. Com isso, Paulo deixa claro que o espinho na carne não tem procedência maligna. O espinho na carne tem procedência divina. E por que nós podemos saber disso? Por causa do propósito, para ele não se ensoberbecer. O diabo tem todo interesse que você seja um balão, igual esse que vocês soltaram aqui agora há pouco. Cheio de si. Mas se o espinho na carne vinha de Deus, por que Satanás batia na cara dele com esse espinho? Esse é o papel do diabo. Ele sempre chega nas horas difíceis da vida. Está vendo aí? Você não é pastor? Você não é esposa de pastor? Está vivendo essa magrela aí. Se Deus fosse com você mesmo, você não estava nessa. Isso é voz do diabo. Porque o Senhor nunca nos prometeu que teríamos vida mansa e tranquila. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Que embora passando por aflições, Ele venceu e nós venceremos também. Então, eu quero ficar com essa terceira possibilidade, porque os estudiosos dizem que perto da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. E muito provavelmente Paulo pega uma malária aqui, que dá uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. E ao chegar na Galácia, parece-nos que o problema tem a ver com a visão, porque os crentes, se possível, gostariam de arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Talvez por isso Paulo precisava de um secretário para escrever suas cartas. Talvez por isso ele disse para o sumo sacerdote, chamando-o de parede branqueada, porque enxergava meio lusco-fusco.
Talvez o Marcos disse assim: eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Esse é o primeiro texto que eu tenho que entender para compreender o versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o. Mas o segundo texto é Atos 15, 36 a 41. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar? Vamos visitar aquelas igrejas que nós plantamos? O Barnabé disse para o Paulo assim: vamos, mas eu estou querendo levar conosco Marcos. Aí o Paulo disse assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. E diz o texto que houve tal desavença entre eles por causa do Marcos que não caminharam juntos mais. Irmãos, quando diz tal desavença, significa o seguinte: o pau quebrou. Não tem nada de polido aí não, o pau quebrou mesmo. É desavença, é briga feia. E eu fico imaginando o diálogo antes da briga. Quando o Barnabé disse: eu estou com vontade de levar o Marcos, o Paulo fechou a cara e disse: esse rapaz não vai comigo. Ô Paulo, deixa eu te falar, esse menino amadureceu, não é aquele mesmo não, ele melhorou, mas comigo ele não vai. Ô Paulo, você podia dar uma chance para o rapaz, comigo ele não vai. Ô Paulo, você está sendo intolerante, comigo ele não vai e chega. Agora pense comigo uma coisa. E se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos? Você já se sentiu descartado? Usa uma palavra bem contemporânea. Você já se sentiu persona non grata? Alguém já chegou para você e falou: no meu time você não joga? Da minha equipe você não participa? Eu não trabalho com você? Barnabé pegou esse Marcos e levou lá para Chipre. Mais tarde, Pedro discipulou Marcos. O primeiro evangelho escrito não foi Mateus, foi Marcos. Agora Paulo está no final da vida. Deus o conduziu. Mas ele está no final da vida, no corredor da morte, fazendo uma faxina na sua alma. Lembrou do Marcos. E diz: Timóteo, quando você vier, filho, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que eu aprendo com Paulo aqui? O pastor nunca é tão grande como quando ele é humilde. Você não perde a sua autoridade espiritual reconhecendo o erro e pedindo perdão. Nenhum de nós pode seguir em frente no ministério, deixando pessoas feridas, caídas pelo caminho. Precisamos construir pontes de reconciliação onde um dia nós cavamos abismos de mágoas. Quarto princípio. Veja comigo, por gentileza, o versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. E o princípio é esse. Se alguém deliberadamente fizer um mal a você, tome a decisão de perdoar e entregar essa causa para Deus. Irmãos amados, nós pastores enfrentamos situações às vezes de que alguém fica chateado com a gente e você nem está sabendo. E nem está sabendo por quê. Vocês certamente devem ser mais crentes do que eu, mas eu enfrento algumas lutas ainda nessa área. Às vezes é claro que com o Esteu Fernandes, com o pastor José, isso não acontece. Mas às vezes eu chego na igreja, a pessoa me puxa do lado assim e fala: estou chateada com o senhor. Eu, por quê? O senhor está lembrado daquele dia? Eu falei: não estou. Não está? Pois é, o senhor chegou, falou com fulano, com beltrano, com ciclano, e passou reto, falou nada comigo. O senhor me desprezou. E você não lembra disso. E não foi, se foi, não foi intencional. E se a pessoa não falasse com você, você nunca falaria com ela sobre o assunto, porque você está sabendo de nada.
Agora é diferente. Quando alguém pensa, maquina, planeja, orquestra, urde, conspira para machucar você, para puxar o seu tapete, para atingir você. O que você faz? Perde noite de sono? Como eu já perdi, muitas. Dá o troco? Revida? Paga na mesma moeda? Bom, o pastor não faz essas coisas, né, meus irmãos? Bom, você às vezes pode falar assim, fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar. E quando o seu dia chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Bom, esse não é o nosso papel. Nosso papel é perdoar e entregar a causa para Deus. Nós não sabemos lidar com isso. Tomar vingança nas próprias mãos é usurpar um direito exclusivo de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. O nosso papel é vencer o mal com golpes de bondade, com compressas de amor, com perdão, vencendo o mal com o bem. Se você não perdoar, você trava o seu ministério. E não tem pastorado indolor. Não tem rosas sem espinhos. O perdão não é uma opção, é um imperativo absoluto. Vamos a outro princípio. Dá uma olhadinha comigo no verso 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Eu gosto dessa expressão, especialmente os pergaminhos, porque os pergaminhos, via de regra, eram as cópias dos textos bíblicos. E o princípio é esse. Por mais difícil que seja o momento da sua vida, nunca perca o entusiasmo de estudar a palavra de Deus. Paulo tinha todos os motivos para não ler as Escrituras. Ele estava preso, a cela era escura, o ambiente era pesado, o frio era intenso, a acusação contra ele era injusta, os amigos próximos o abandonaram. Mas apesar de estar no corredor da morte, na beira da morte, esse homem quer estudar um pouco mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Me permita dizer isso com coração aberto e com temor. O pastor que não gosta de ler, eu acho que confundiu o chamado. Sabe por quê? Ninguém dá o que não tem. Ninguém ensina se não aprende. No dia que você e eu cessarmos de aprender, nós cessaremos de ensinar. Nós temos aqui, sentados naqueles bancos ali, 2 homens aleijados do ministério. Pergunte para eles se eles ainda precisam aprender. Todos nós precisamos aprender. E quanto mais você aprende, mais você tem consciência que sabe pouco. Só os arrogantes, insensatos, enchem o peito e dizem, eu sei tudo. Eu sou um teólogo. Teólogo nada. Quem é teólogo aqui? Quem de nós? Somos aprendizes. Estamos no ABC, na cartilha.
Só estamos arranhando a superfície. Então eu quero fortemente encorajar o meu irmão, minha irmã, a serem estudiosos das Escrituras. A cumprir o que Paulo manda Timóteo fazer, se afadigar na palavra. Há pouco tempo eu escutei uma história que me deixou um coração pesado. Uma igreja que tinha culto de manhã e culto à noite. Culto da manhã muito bem frequentado, culto à noite 60 pessoas, 50 pessoas. Porque o sermão era repetido à noite. E quando foi questionar o pastor, falou, mas não dou conta de fazer 2 sermões. Como? Oh, meu Deus. É afadigar mesmo. Eu estou com 42 anos de pastorado, eu não gasto menos de 8, 10 horas para fazer um sermão até hoje. Eu não sei, mas se for perguntar esses 2 príncipes aí, é a mesma coisa. Estude. Paulo está morrendo e quer aprender mais. 6º princípio. Versículo 21, confira comigo. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu gosto desse texto porque ele é uma explicação do 9. Procura vir ter comigo depressa. E depressa é um termo muito vago. Eu não sei o que é depressa. Pode ser 1 hora, pode ser 1 dia, 1 semana, 1 mês. Eu não sei, depende do contexto. Quando ele diz, vem antes do inverno, ele está dizendo o seguinte, o inverno eram 3 meses, não se navegava direito. Está dizendo, ô Timóteo, se você não vir agora, antes do inverno, se você esperar os 3 meses de inverno passar para vir, não precisa vir mais não, já terei sido executado. Então o princípio é este. Há coisas na vida que ou você faz hoje, ou nunca mais você vai ter chance de fazer. O pastorado lida com o senso de urgência. Você lida com gente, e gente tem pressa. Eu não posso me esquecer de uma história que eu conheço as pessoas envolvidas, eu não vou citar por questão de ética pastoral, mas a ovelha ligou para o pastor e disse assim, pastor, o meu avô acabou de ser hospitalizado e ele está muito, muito, muito doente. E ele está muito, muito aflito e pediu encarecidamente para o senhor ir hoje lá orar por ele. O pastor respondeu, hoje eu não posso. Estou ocupado aqui em casa fazendo algumas coisas, hoje eu não posso, mas amanhã eu vou. O neto disse, mas pastor, ele está muito mal, o senhor podia ir hoje? Hoje eu não vou, estou com algumas coisas aqui em casa para resolver. Amanhã eu vou, você me liga amanhã. No outro dia, o rapaz não ligou. Ele ligou para o rapaz. E aí, como é que está seu avô? Qual quarto que ele está? Vou lá agora fazer uma visita. Ô pastor, você vem não. Ele faleceu essa noite. O senhor não veio. Há coisas que não podem esperar. Aquela visita, aquela conversa, aquele encontro, aquele perdão, aquele confronto, aquele socorro, aquela ajuda, não pode esperar. Tem gente que só elogia o outro no velório. Tem gente que só manda flor para enfeitar o caixão. Venha antes do inverno, faça no tempo certo. Deixa eu terminar. Versículo 16 e 17. Diz, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Ponto. Reticência. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Princípio.
ainda que você sofra um abandono generalizado dos amigos mais próximos, saiba de uma coisa: Deus nunca vai desamparar você. Deus nunca vai decepcionar você. Deus nunca vai deixar você na mão. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Como é que Paulo encerra esse texto? Eu vou encerrar com ele. No versículo 18, ele vai nos dar o último princípio. Lá no finalzinho diz: a Ele, glória pelos séculos dos séculos. E o último princípio é este. A melhor maneira de você encerrar a sua história, fechar as cortinas do seu ministério, é dando toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Que Deus nos ajude, irmãos, nessa linda jornada do ministério, que cooperemos uns com os outros, que sejamos suporte uns para os outros, que possamos estender a mão para os que caem, sem pisar na cabeça deles, que possamos ser misericordiosos com os fracos, para fortalecê-los. Que Deus nos ajude a cumprir cabalmente o nosso ministério, para a glória de Deus.